Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Izzy Godinho e esse é um vídeo muito especial que é a última parte, a 10ª e última parte da leitura desse livro que se chama Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, tem uma playlist aqui nesse canal numerada de 1 a 10, contendo as partes aqui do livro. Então se você quiser assistir todos os vídeos, o link tá aqui na descrição. E eu fico muito feliz de concluir um projeto assim, de concluir um objetivo. Esse livro que foi inclusive escolhido por vocês. Eu fiz a pergunta aqui na aba comunidade e lá no Instagram também, para que vocês pudessem escolher. E aí, obviamente, vai ter outra escolha. Eu não sei se eu já vou ter postado a enquete antes desse vídeo ao ar ou depois, mas com certeza essa enquete ainda está disponível lá na aba comunidade. Eu vou mostrar aqui para vocês como que acessar a aba comunidade. Vocês procurem a perguntinha lá sobre qual livro você gostaria que fosse o próximo a ser lido, e aí você ajuda a escolher aqui as futuras leituras do canal. E essa última parte começa com um capítulo que se chama Jesus e seu olhar simbólico. Jesus falava através de parábolas, ele contava parábolas para dar os seus ensinamentos, como a parábola do filho pródigo, que eu já citei em alguma parte aí da leitura desse livro. Então, Jesus tem realmente um olhar muito simbólico sobre as coisas. Ele sempre ensinava as multidões, e nos ensina ainda hoje, né, através da Bíblia, através de uma linguagem simbólica, através de histórias que ilustram aquilo que ele deseja ensinar. Agora, recomeçando, então, Jesus e seu olhar simbólico. A história humana está repleta de personalidades simbólicas. São pessoas que construíram pontes para que a humanidade pudesse atravessar, chegar e evoluir. Francisco de Assis, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras. O contexto cristão é de uma riqueza insondável quando nos referimos à responsabilidade de assumir a dimensão simbólica como proposta de vida. São homens e mulheres que entraram na história pela força de suas travessias no tempo histórico, vivendo de forma única. No cristianismo, essas pessoas são elevadas à condição de santas. Para ser santo é necessário elevar ao máximo, na história pessoal, a vivência de uma virtude evangélica. Todo modelo de santidade cristã tem sua raiz na pessoa de Jesus, que é a grande manifestação de Deus encarnado. Nele, toda uma antropologia é proposta de maneira que, na expressão bíblica de Pilatos, eis o homem, a humanidade recebe a revelação máxima de sua condição. A teologia cristã considera que todo discurso sobre Deus é também um discurso sobre o ser humano, de maneira que a plenitude da revelação de Deus em seu Filho Jesus está a serviço do autoconhecimento que a humanidade precisa experimentar. Eu nem sei dizer o tanto que isso é importante, né? Olha só, nem eu saberia dizer isso. A teologia cristã considera que todo discurso sobre Deus é também um discurso sobre o ser humano, de maneira que a plenitude da revelação de Deus em seu Filho Jesus está a serviço do autoconhecimento que a humanidade precisa experimentar. Às vezes até eu mesma descobrindo por que o autoconhecimento é uma palavra tão forte e importante para mim e por que eu fico repetindo aqui durante tanto tempo, durante 100 vídeos, esse é o vídeo de número 100 e durante 103 vídeos, muito provavelmente em todos eu falei a palavra autoconhecimento. E enfim, que bom ler isso aqui, né? Que bom fundamentar mais uma vez aquele processo que eu considero um dos mais importantes, né? Da gente se autoconhecer. Para construir nossa relação com os outros, para construir nossa relação com Deus, né? Para trabalharmos nossa espiritualidade. Jesus se apresentou em seu contexto histórico como um construtor de pontes. Sua vida e missão sempre estiveram voltadas para repatriar os que estavam fora da vida social, política e religiosa do seu tempo. A categoria sempre usada em seu discurso, Reino de Deus, refere-se à antecipação histórica que podemos viver da promessa bíblica expressa no conceito de terra prometida, como lugar de felicidade e harmonia. Sua pregação não é projeção de um céu imaginário, ideal, mas uma pregação que não desconsidera o fio da história, atando constantemente as promessas escatológicas e futuras. Eu não sei o que é escatológicas, mas essa palavra eu vou buscar porque a gente precisa dela para o contexto, né? Escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos. Beleza, então vamos reler essa frase aqui já sabendo do significado. Sua pregação não é uma projeção de um céu imaginário, ideal, mas uma pregação que não desconsidera o fio da história, atando constantemente as promessas escatológicas e futuras. Então, finais e futuras, ou futuras e finais.
Os discípulos de Jesus são sempre simbólicos. Neles prevalece um ensinamento que extrapola o significado das palavras. Na condição de pontes, as palavras dilatavam o coração dos ouvintes, propondo-lhes fazer o mesmo que fez o povo de Israel, atravessar o deserto, fazer a travessia que lhe proporcionaria alcançar a libertação. Os discursos de Jesus são sempre simbólicos. Neles prevalece um ensinamento que extrapola o significado das palavras. Na condição de pontes, as palavras dilatavam o coração dos ouvintes, propondo-lhes fazer o mesmo que fez o povo de Israel, atravessar o deserto, fazer a travessia que lhes proporcionaria alcançar a libertação. É interessante identificar que no contexto histórico de Jesus, o sequestro da subjetividade já acontecia. Ele era constantemente promovido pelas autoridades religiosas e políticas do seu tempo. Cultos e impostos serviam como instrumentos de fragilização do tecido social por meio da exclusão dos menos favorecidos. Veja bem que a palavra de Jesus nunca esteve comprometida com a libertação dos que estavam cativos. Os cativeiros daquele tempo ele resolveu enfrentar por meio de uma força incomum, a palavra simbólica e os gestos poéticos. Sua força não era física. Aos sequestrados do seu tempo, ele dirigia a força de seus gestos poéticos e assim os libertava de seus cativeiros. Me lembrou muito quando, acho que um cobrador de impostos, pergunta a Jesus se é certo que as pessoas paguem os impostos, se as pessoas deviam pagar seus impostos. E aí Jesus pega uma moeda, olha a moeda e fala assim: de quem é o rosto que está nessa moeda? Aí eles respondem, de César, do imperador da época, do imperador romano César. E aí ele fala: pois então dê a César o que é de César. Então ele realmente, isso aqui que foi falado, realmente ele não era aquela pessoa que confrontava com força, não, ele sempre falava de forma simbólica e sempre libertava através de gestos, através de palavras. Não era na base da força, não era na base da ponta da espada, digamos assim. Vale a pena recordar uma sequência narrada nos evangelhos sinóticos que testemunha muito bem a força desses gestos. A cena é dramática, mas é também fascinante. Uma mulher está prestes a ser apedrejada. Foi pega em adultério e a lei de Moisés prescrevia condenação pública para esses casos. A multidão está convencida de que o certo se cumprirá. Matar em público é um jeito de manter a ordem, de fazer prevalecer a autoridade da lei. Jesus observa os acontecimentos enquanto a multidão enfurecida se prepara para o ato definitivo. As vozes uníssonas gritam a sentença. Não há o que fazer, a mulher será morta. O que agora descreveremos não está relatado, mas podemos imaginar. No meio de tantas vozes que gritavam, Jesus não tinha muito o que fazer. É muito difícil ser voz única, gritando uma sentença diferente no meio da multidão que grita absolutamente o contrário. Certamente ele fez um esforço de adentrar a multidão para que tivesse um acesso maior à condenada. Deve ter aberto discretamente espaço entre as pessoas que circundavam e compunham a moldura daquela cena. Jesus chegou perto. Preferiu não gritar. Utilizou-se de uma linguagem que é infinitamente superior à linguagem das palavras, o olhar. Fixou os olhos na mulher e começou a dizer, sem dizer, tudo o que ela precisava ouvir naquela hora. Aquela criatura jogada ao chão protagonizava a dura experiência de um sequestro que durou sua vida inteira. Entregue à prostituição desde muito cedo, a mulher experimentava naquela hora o risco de morrer sem que alguém lhe pagasse o valor do resgate. A mulher estava roubada de si mesma. Os muitos homens que deitaram em sua cama a sequestraram aos poucos. Levaram dela o amor próprio, fazendo-a esquecer seu valor, sua dignidade. Por isso, ela se entregava ao suplício do apedrejamento. Ela tinha consciência de sua culpa, vivera a condição de vítima, internalizara o poder dos sequestradores que a haviam feito acreditar que o cativeiro era sua única possibilidade. Jesus, no ato de olhar, começava a devolver àquela mulher tudo que a vida havia lhe retirado. Era como se os portões de um porão escuro recebessem uma chama iluminada de novas esperanças. A mulher não sabia que ainda seria capaz de recomeçar. Esquecera-se do valor que possuía, mas os seus olhos encontraram os de Jesus. Ela percebe que eles não falam a mesma coisa que a multidão. Nos olhos daquele homem recém-chegado, ela identifica um poder superior a tudo que já tinha encontrado na vida. Eram olhos que possuíam o dom de realizar devoluções. Naquele olhar estava sendo devolvida a sua dignidade, o seu desejo de continuar viva, de reencontrar o sentido do seu corpo e até mesmo alimentar a esperança de um amor que pudesse amparar na vida.
Aqueles olhos a devolviam a si mesma. Ela, que tantas vezes fora roubada, levada de si, agora estava diante de um homem que lhe restituía o que a vida lhe levara. E eis que a coragem a domina. Ergue-se e, no ato de erguer-se, assusta a multidão que não entende o gesto. A multidão se cala. E só nesse momento as palavras de Jesus quebram a lógica da lei. Uma frase simples, mas simbólica, capaz de estabelecer pontes. Aquela que estava prestes a ser morta retoma a vida. O cativeiro foi aberto, o resgate foi pago. A libertação foi gerada por um gesto simbólico, pleno de significado, capaz de devolver à mulher a condição de pessoa. Gestos simbólicos são salvíficos, redentores, ao passo que gestos diabólicos são condenatórios, desagregadores. A mulher experimentou essa verdade. No meio de uma multidão diabólica surgiu o olhar simbólico e o milagre da reversão dos fatos aconteceu. Na experiência de sermos quem somos, estamos constantemente vivendo a metáfora da multidão, ou porque estamos na condição de acusadores, ou porque estamos na condição de acusados. Nem sempre é fácil prestar atenção no olhar raro. A multidão parece ter mais força. Também não é fácil ser portador de um olhar raro, redentor. É mais fácil integrar a multidão e suas soluções simplórias. Interpretar a lei ao pé da letra dá menos trabalho que descobrir as chaves que nos possibilitam interpretações mais profundas. Há sempre uma cena semelhante à do Evangelho sendo construída ao nosso lado, diante dos nossos olhos. Como reagimos é uma questão de escolha. Ou vivemos para gritar o grito fácil, a diabolização democrática, ou vivemos para simbolizar e assim fazemos a diferença no mundo. Essa passagem, né, ela é muito emblemática, muito simbólica. Aqui não citou a frase, mas Jesus, segundo o Evangelho, né, Jesus entra no local, ele pega um pedacinho de madeira, se não me engano, e começa a riscar no chão. E aí, a frase que ele fala é: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, pronto, essas pessoas, né, que estavam ali todas enfurecidas, enraivecidas, com pedras ali na mão, elas acabam deixando as pedras no chão e indo embora. É realmente muito simbólico e, enfim, eu não quis parar durante, novamente, quando estava contando a história do casal na parte anterior, né, na parte 9, eu não quis parar durante a narrativa, mas eu preciso lembrar aqui mais uma vez a série O Conto da Aia, que eu quero muito trazer para cá. E vai ser uma coisa diferente, e eu acredito que isso aí pode ser interessante, no sentido de que eu tô voltando o canal mais para os livros. Apesar que O Conto da Aia também é um livro, mas se transformou numa série. A série vai ter 6 temporadas. A 6ª temporada ainda não saiu a 5ª. Mas eu acredito que é muito importante que eu traga essa série para cá, sabe? Porque ela faz parte do contexto aqui. Quando fala aqui, ó, é mais fácil integrar a multidão e suas soluções simplórias. Interpretar a lei ao pé da letra dá menos trabalho que descobrir as chaves que nos possibilitam interpretações mais profundas. Isso aqui diz muito do que eu trago aqui para o canal, interpretações mais profundas, e diz muito a respeito do Conto da Aia, que é interpretar ao pé da letra, e mais do que isso, mais do que interpretar ao pé da letra, é interpretar como nós queremos interpretar. No Conto da Aia acontece muito isso, porque no final das contas todas as barbáries, crueldades e, enfim, toda a perda de liberdade, toda a perda de pertença, todo o sequestro da subjetividade que ocorre com todos ali nessa série é feita em nome da Bíblia, de Deus. E assim, são cometidas coisas absurdas. E aqui fala também da questão de matar em público é um jeito de manter a ordem, de fazer prevalecer a autoridade da lei. A gente vê isso toda hora lá nessa série, sabe? No Conto da Aia. O que torna muito forte, o que torna muito, assim, nós assistindo, né? Por exemplo, eu assistindo, acredito que você assistindo e uma pessoa hoje assistindo, visto que é uma distopia. Eu já falei aqui o que significa uma distopia, mas distopia é o contrário de uma utopia. Utopia seria quando tudo deu certo, uma sociedade perfeita, e a distopia seria o contrário disso. Enquanto na Aia acontece que as mulheres começam a não conseguir mais engravidar, os bebês começam a ser raros, e aí institui-se um novo país, entre aspas, toma o governo dos Estados Unidos e vira Gilead, e Gilead é responsável por toda essa destruição e tudo isso que acontece de perda de liberdade e tal. E aí vem um trechinho, uma aspas grande aqui. Olha devagar para cada coisa. Aceita o desafio de ver o que a multidão não viu. Em cascalhos disformes e estranhos, diamantes sobrevivem solitários. Vou deixar isso para vocês pensarem.
E aí eu acho que vem o último capítulo do livro, que se chama Abrindo Cativeiros. É hora de reação. A provocação foi feita. Nesse mundo de sequestrados e sequestradores, há sempre um detalhe da história que nos toca. Ou porque promovemos o sequestro de alguém, ou porque estamos vivendo os lamentos de um cativeiro que fomos colocados, ou porque simplesmente descobrimos que há aplicações desse texto em nossa vida. Não importa onde estamos, o que importa é onde podemos chegar. Não importa o que fizemos até agora, mas sim o que podemos fazer com tudo o que fizemos até agora. Creio que sempre é tempo de abrir cativeiros, ou para que o outro saia, ou para que nós saiamos. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. Reorientar a conduta, sobretudo quando identificamos os desvios que nos levam para longe de nós mesmos, é a atitude mais sábia que podemos adotar. Reassumir a capacidade de voltar à posse do que somos e, consequentemente, dar ao outro o melhor que podemos oferecer é um modo que temos de avançar no processo de nosso amadurecimento humano. Humanidade é processo a ser construído. Somos mais humanos à medida que somos livres. Resgatamos os cativeiros e lhes devolvemos o direito de serem livres também. Promover a liberdade, defender e propagar a força da postura simbólica é um meio eficaz de traduzir o Evangelho nos dias de hoje. Há muitos cativeiros a serem abertos, há muitas prisões a serem quebradas, preconceitos, visões apressadas, conceitos distorcidos, desumanizações em nome de Deus, cativeiros em nome do amor, gente dominada, sem vontade própria, entregue aos poderes dos diabólicos de plantão. Uma coisa é certa, o perigo do sequestro da subjetividade mora ao lado, e de alguma forma ele já nos atingiu. Em proporções diversas, em intensidades diferenciadas, esse malefício já nos esbarrou. Mas cá entre nós, o importante é permitir que a reflexão nos toque e nos proponha novos posicionamentos. Repensar as relações que foram marcantes em nossa vida ajuda-nos a analisar os caminhos que precisamos tomar. Perguntas são sempre bem-vindas na vida de quem cresce. Há perguntas que não precisam ser respondidas com pressa. Elas pertencem ao mundo da reflexão que não se interrompe. São perguntas que possuem o dom de fertilizar o plantio que somos nós. No livro anterior, que eu li anteriormente aqui, que se chama Um Coração Sem Medo, fala que essa questão de buscar a resposta muito rapidamente, isso é uma questão ocidental. Que lá no Oriente eles têm, às vezes, perguntas sobre as quais eles apenas refletem. E aí nos exercícios, em um ou mais exercícios de meditação do livro, que são esses que eu estou trazendo, ou estava trazendo, agora eu não sei como é que vai ficar para o canal, tem isso. Que às vezes você coloca uma pergunta e basta você refletir sobre ela, que ela já vai estar agindo, sem que você necessariamente precise de uma resposta para ela. Muitas vezes perguntas podem ficar somente no campo da reflexão e não na necessidade. O valor dela não está na necessidade de buscar uma resposta, mas sim de refletir sobre ela. Eu não acredito que você tenha chegado ao fim desse livro sem que tenha sido tocado com algumas questões que aqui foram tratadas. Esse livro não é de teorias, é um livro ditado pela vida. Ele não nasceu das teorias que me acompanham, foi o contrário. Ele nasceu da vida que antes eu vi, ouvi e vivi. Somente depois eu quis escrevê-lo. Antes, a vida, depois, o livro. É por isso que eu gostaria de finalizá-lo do mesmo jeito que ele começou em mim, com perguntas. Dessa forma, ele não termina, mas se desdobra em você, permitindo-me a proeza de continuar escrevendo de maneira tão eficaz e frutuosa. Se esse livro continuar em você, conduzindo-o pelos caminhos instigantes de sua construção humana, então já valeu tê-lo escrito. Se minhas palavras o fizeram pensar e, consequentemente, agir com mais clareza e qualidade, então já valeu ter me feito a primeira pergunta. Aqui originou o assombro inicial. E assim, dando continuidade ao processo que não pode parar, deixo algumas perguntas para que esse livro não termine em sua última página escrita. Dos relacionamentos que você teve, quais foram as ocasiões em que verdadeiramente você foi modificado para melhor? Quais são as pessoas que passaram pela sua vida que o alteraram de maneira positiva? Quais são as boas saudades que elas deixaram? Quem foram as pessoas que mais favoreceram seu crescimento afetivo, proporcionando-lhe uma relação em que pudesse entrar em contato com seus defeitos, qualidades e, consequentemente, o ajudaram no processo de tornar-se pessoa? Onde é que você pode identificar nas páginas de sua história os acontecimentos em que sua liberdade foi promovida por alguém?
O contrário também precisa ser perguntado. Quais foram as pessoas que mais deixaram marcas negativas dentro de você? Quais são as piores lembranças que estão registradas em sua memória afetiva? Quantas e quais pessoas desempenharam em sua vida o papel de sequestradoras, mantendo-o nos territórios minguados de um amor possessivo, desumanizador? Quantas vezes você pôde identificar em seu coração um jeito estranho de querer possuir o outro, impedindo-o de exercer sua liberdade? Será que você é a lembrança doída na vida de alguém? Será que já construiu cativeiros? Será que já viveu em algum? Será que você já foi capaz de pagar o resgate de alguém? Com sua palavra, com sua atitude, com seu jeito de viver? Será que já idealizou demais as situações, as pessoas e por isso perdeu a oportunidade de encontrar as situações e pessoas certas? Se hoje você tivesse que classificar sua postura no mundo, você se definiria como uma pessoa simbólica ou diabólica? Sejam quais forem as respostas, não tenha medo delas. Mais vale uma verdade amarga que tenha o poder de nos fazer crescer do que uma mentira adocicada que nos mantenha acorrentadas no cativeiro da ignorância. Hoje é dia de resgate. A porta foi aberta. É hora de sair. Que livro, hein? E aí aqui tem alguns trechinhos aqui no final. O primeiro deles é assim: eu procuro por mim, tal qual o artesão procura sua arte, escondida nos excessos da matéria bruta de seu mármore. E aqui, se não me engano, tem uma frase. Termina com a mesma frase que começou. Há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem. Mas assim se encerra esse livro que, nossa, deixa eu tentar falar aqui alguma coisa a respeito dele. É um livro que realmente não se acaba, né? É um tema que não se acaba, não se encerra. Dentre essas perguntas aqui no final, eu acho que vale a pena a gente sentar um dia, né, de repente fazer até uma meditação e colocar essas perguntas para rodarem na nossa cabeça aí, uma a uma, pausadamente, porque não é assim, de estalo, que a gente responde perguntas como essa. Então, acredito que daqui, desse final, que eu vou deixar destacado aí no final do vídeo, tantos conceitos foram falados aqui, tantas coisas que foram buscadas lá na filosofia, tantas coisas que foram buscadas na teologia. Na hora que estava falando aqui a respeito da passagem bíblica da mulher que iria ser apedrejada, fiquei pensando, né, no poder do olhar de Jesus. Eu achei isso tão significativo, Jesus, no ato de olhar, começa a devolver àquela mulher tudo que a vida lhe havia retirado. Porque não é só... A gente viu história nesse livro, inclusive, nas partes anteriores, de pessoas que não souberam sair dos seus cativeiros, né? Teve uma viúva, uma mulher que perdeu o marido. Ela esteve presa no cativeiro dele, que ele fez para ela durante toda a vida, e mesmo depois dele ter morrido, ela não conseguia saber o que fazer com a própria liberdade. Então ela acabou se mantendo presa naquele cativeiro, não sei, para sempre. Espero que não, né? Espero que ela tenha, enfim, conseguido achar a saída desse cativeiro. Então, quando falou aqui, né, no ato de olhar, Jesus, no ato de olhar, começa a devolver àquela mulher tudo que a vida lhe havia retirado. Aí eu fico pensando, né, o poder desse olhar, o poder de bondade, o poder simbólico desse olhar, que resgata aquela mulher que já está ali prestes a ser morta. Ela já estava jogada no chão, as pessoas já estavam com as pedras nas mãos, e Jesus consegue resgatar essa mulher com um olhar. Então eu achei muito, muito bacana, né, que o Padre Fábio, ele começa fazendo aqui uma interpretação da passagem, que ele fala assim: o que agora descrevemos não está relatado, mas podemos imaginar. E aí ele vem fazendo um relato muito sensível e muito observador a respeito do que estaria acontecendo ali, considerando o fato histórico, considerando a pessoa de Jesus, considerando a multidão, o que aquela multidão representava. Então nossa, foi uma parte maravilhosa, que me tocou muito, né? Enfim, eu gostaria muito que você falasse comigo aqui nos comentários, me contasse o que você achou desse livro. Se você chegou a ouvir todo o livro, eu espero que sim, né, da parte 1 até a parte 10, porque esse livro, assim, não tem nem palavras para dizer o quanto vale a pena. Eu gostaria muito que você comentasse, escrevesse aqui nos comentários, enfim,
fala o que vier no seu coração, o que você achou desse livro, fala se te remeteu a alguma vivência sua, enfim, o que você quiser compartilhar. Mas eu gostaria muito, muito, muito que você comentasse aqui comigo, me falasse o que você sentiu com essa leitura, o que você achou dessa leitura, né? O que te remeteu a essa leitura, quais as reflexões que você fez, o que você quiser e o que você se sentir à vontade para compartilhar, tá bom? É com muita alegria, com muita felicidade que eu encerro esse livro. Foi assim, a melhor escolha que eu poderia ter feito, fazer a leitura desse livro aqui. Enfim, não sei qual vai ser ainda. Hoje é dia 3 de janeiro. Hoje eu gravei 3 capítulos desse livro. Então hoje eu ainda não sei qual vai ser o próximo livro que vai ser lido. Então fica de olho aí no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, porque embora não seja um Instagram muito movimentado assim, as informações importantes sempre estão lá e também estão na aba comunidade. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que acessa a aba comunidade, que é um momento que eu tenho ali de compartilhar aquele recado mais rápido pra vocês. Então lá vai estar perguntando qual livro vocês escolhem, por exemplo, para ser lido, quando já tiver escolhido, qual dia que vai começar, enfim, tudo isso, todas as informações que são importantes vão estar lá para vocês irem se orientando, tá bom? Então na aba comunidade ou lá no Instagram, tanto nos stories quanto no feed, lá nas notícias, tá bom? Não deixem de fazer isso. Fico aqui até a próxima leitura, a gente se vê na próxima leitura. Se você gostou desse vídeo, não esquece, aliás, assiste essa playlist toda, porque realmente está maravilhosa. Clica no curtir. Se você não é inscrito nesse canal ainda, por favor, clica aqui, inscreva-se, ativa o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, tem uns bichinhos cantando aqui. Que bonitinho, é um casalzinho. Ó. Que gracinha. Acho que são umas ararinhas. Eu vou estar... Essas motos hoje estão insuportáveis. Olha isso, gente. Se eu posso com isso? Ô moto, minha bateria tá acabando, minha filha, me ajuda aí. Hoje é dia 3, não consegui decidir muitas coisas aí. Hoje eu acordei, gente, e o primeiro pensamento do meu dia falou assim: nossa, cara, hoje já é quinta-feira, eu tenho que resolver, não sei o quê. Na hora que eu vi, que eu olhei que era terça, eu olhei e eu até ri, falei, sabe quando você ri aliviada? Fala, ai, que bom que hoje ainda é terça. De tantas assim, coisas que eu quero resolver, sabe, essa semana, colocar, agitar e botar pra frente, botar pra realmente produzir. Porque eu realmente comecei esse ano com muita sede, sabe? De produzir e de fazer mais conteúdos, de trazer mais coisas, enfim, muitas ideias. E toda doida. E é isso, tá bom?